Nós tivemos ontem um suco de Eduardo Cudê, que é o que nós viemos tendo, né? Vamos lá, gurizada. Vamos aos cortes desta noite, as coisas mais importantes que foram ditas. Não sem antes eu dizer para ti o seguinte, e te perguntar, tu tem 65 anos de idade ou mais e ainda não te aposentou? Mas tu tem direito ao benefício assistencial? Tu tem uma limitação física que te impede de trabalhar? Tentou o benefício assistencial e não conseguiu? Tá errado. Mesma coisa para quem tem uma doença que impede de trabalhar e tentou o benefício assistencial e não conseguiu. Conduziram errado para ti. Tu vai ver isso agora com a SOS Aposentadoria. Tá aqui na tela o WhatsApp. Chama eles são especialistas nisso e vão resolver o teu problema, tá bom? Vamos para os cortes. Nós tivemos ontem um suco de Eduardo Cudê, que é o que nós viemos tendo, né? É o 7-1 contra o Santos e depois toma 4-1 do time rebaixado no Campeonato Brasileiro e tudo dentro do Beira-Rio. Eu preferia ganhar de 1-0 do Santos, mas ontem tem ganho de 1-0 do Curitiba também. Eu não gosto de viver assim. Eu não gosto desta irresponsabilidade tática. Não gosto desse carrossel que te permite, por vezes, num jogo mais fácil, fazer uma goleada, mas depois não ter estratégia, não ter leitura de jogo e perder um jogo como se perdeu ontem. Eu não gosto disso. Não é o tipo de trabalho que me agrada, não é o tipo de trabalho que eu quero no Internacional. Não há nenhum título conquistado pelo Internacional através da sua história que não tenha vindo com equilíbrio. E os times do Cudê não têm equilíbrio. As pessoas se abraçam na ideia do o time joga para frente. E daí? E daí que o time joga para frente? O time joga para frente vai ser subsídio suficiente para eu anular um treinador que não consegue fazer uma leitura de jogo? O Cudê não consegue fazer uma leitura de jogo. Eu nunca na história do Internacional tinha visto um técnico tão limitado em ler uma partida enquanto ela está acontecendo. Este Eduardo Cudê enfrentou o Fluminense no Rio de Janeiro, ganhava por 2-1 e encaminhava a classificação antecipada na Libertadores e me arranca do time o Alan Patrick, o Arangues e o Maurício no meio do jogo e sofre empate de um Fluminense com um jogador a menos. Esse Eduardo Cudê contra o Bahia viu movimentações do técnico adversário sem tomar nenhuma atitude. Esse Eduardo Cudê contra o Vasco da Gama, num jogo totalmente controlado, ganha por 2-0 e arranca do time o Alan Patrick, o Maurício e o Arangues de novo, e o Vasco só não empata porque teve 2 jogadores expulsos. E ontem ele sublimou. Ontem ele tem aos 7 minutos de jogo o Vitão expulso, bem expulso, aliás. Ele fica com um zagueiro a menos. Qualquer ser humano vivo, meu filho Antônio, de 8 anos, me disse no WhatsApp, pai, diz para ele botar o Igor Gomes e tirar o Depena não serve para nada, e recompõe a zaga. Todo mundo sabia disso. E ele não fez isso. Ele baixa o Johnny para zagueiro e traz o Arangues de primeiro homem de frente da área. Ele anula o Johnny e o Arangues. Ele cria um oceano atlântico entre a defesa e o ataque, e só o Curitiba jogou até fazer o gol. E o que ele faz imediatamente quando faz o gol? Faz aquilo que todos nós sabíamos que ele tinha que ter feito quando o Vitão foi expulso, que é tirar o Depena e colocar o Igor Gomes. O Cudê é limitadíssimo em leitura de jogo. Mas olha, limitadíssimo mesmo. Nós vamos nos abraçar neste trabalho como se ele fosse nos levar a algum lugar? Nós realmente vamos fazer isso? Eu posso citar atenuantes, claro que eu posso. O grupo do Inter é horroroso. O Inter conseguiu formar um bom time, o grupo é horroroso. O que é esse Dalbert? Esse jogador tem que ir embora. O que é o Depena? Essas são as opções de banco do Internacional. Os jogadores não servem para o Internacional. Então, assim, gente, é hora de repensar tudo. E, acima de tudo, que vocês todos que estão assistindo não caiam na balela do estamos no caminho certo. Por favor, não sejam trouxas, não sejam palhaços. Quando pedem para vocês não fazerem terra arrasada e quando pedem para vocês acreditarem que há um encaminhamento de coisas positivas no Internacional. Não acreditem nisso. Essa direção do Internacional ela só nos trouxe vexames. Essa direção do Inter, ela piorou tudo no clube desde que ela chegou. Tudo no clube piorou. A base piorou, o time piorou, a competitividade piorou, os técnicos escolhidos pioraram, os diretores executivos pioraram, tudo.
O Inter piorou como um todo. As finanças pioraram, o Inter aumentou sua dívida. Tudo que essa gestão fez desde que assumiu foi vexatório. E está terminando com chave de ouro. Senhoras e senhores, eu lamento dizer para vocês, neste momento, faltando 8 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro, o Inter não tem nenhuma chance de brigar por uma vaga Libertadores da América. Nenhuma. Acabou. Acabou o ano. Eles destruíram o ano. Eles terminaram o ano com chave de ouro da gestão mais incompetente da história do Esporte Clube Internacional. Mas, Baldasso, trazendo aqui as notas do jogo de ontem. Explica um pouquinho pra galera. Rocher, o goleiro do Inter, falhou o jogo todo. O Rocher fez a pior partida com a camisa do Inter. Não segurou uma bola firme, participou da pataquada, aquela do pênalti. O Bustos, falho defensivamente, foi envolvido. Vitão 0, né? Eu sei que o Vitão pediu desculpas, eu sei que o Vitão chorou, eu sei que ele viu que errou, faz parte, mas eu tenho que dar nota pelo que ele fez. Nota 0, ele comprometeu todo o jogo do Inter. Nico Hernandes, falho pelo lado esquerdo. Dalbert, 0. O Dalbert errou tudo o jogo todo. Johnny e Arangues fizeram partidas aceitáveis, porque são ótimos jogadores. Ainda foram sacrificados naquela pataquada que o Kudê fez quando o Vitão foi expulso. Nota 6 para os dois. Maurício, um pouquinho abaixo, 5. O Depena eu dei nota 4, porque não deu tempo para o Depena tirar nota 0. O Depena, ele entra em campo, ele vai diminuindo, a cada vez que ele toca na bola, ele vai diminuindo a nota dele, porque ele não joga nada. Então, como ele saiu cedo, nota 4 para ele, não deu tempo para baixar mais a nota. Alan Patrick, razoável, mas também nada demais, nota 6. E o Ener Valencia perde muito gol, né? O Ener Valencia perde muito gol. É muito gol perdido. Impressionante. Ele é um grande construtor de jogadas, ele é envolvente, mas ele não sabe fazer gol. Nota 4 para o Ener Valencia. Os que entraram, o Guri, coitado, o Dalla Corte, fez uma das maiores cagadas que eu já vi na minha vida. O jogador do Curitiba estava driblando para fora da área. E ele vai lá e faz um pênalti absolutamente tosco. Nota 1 para ele. Bruno Henrique fez um golaço, né? Nota 6. O Igor Gomes entrou razoavelmente bem, nota 5. E o Pedro Henrique entrou razoavelmente bem, correndo, se desdobrando, nota 6. Eduardo Cudê, nota 1. O Eduardo Cudê, ele escala mal ao escolher o Depena para o lugar do Wanderson. Ele não entende o que ele tinha que fazer quando o Vitão foi expulso. E ele não consegue promover nenhuma modificação durante o jogo que pudesse fazer o Inter ser melhor contra um dos piores times já rebaixado, virtualmente rebaixado no Campeonato Brasileiro, que é o Curitiba. Foi um dia terrível no estádio Beira-Rio. Constrangedor, vergonhoso. O Inter não perdeu ontem por causa da arbitragem. Poderemos nós, torcedores do Internacional, fazermos uma representação contra um técnico que não sabe ler jogo, contra um atacante que não sabe fazer gol e contra um grupo que é fraco e não tem reposição. Vamos fazer nós uma representação e mandar para o Inter também. Hoje não é triste. Tá aí, Baldasso. Bom, eu tenho várias coisas para falar sobre esta que, para mim, é a entrevista mais lamentável do ano no Internacional. Em primeiro lugar, não estava tudo certo quando ganhou do Grêmio, não, Bisol. Ninguém achou que estava tudo certo. A vitória contra o Grêmio veio depois da eliminação de uma competição que nos tirou qualquer possibilidade de mais uma vez ganhar um título. Não estava tudo certo quando ganhou o Granal. Em segundo lugar, a terra não está arrasada, Bisol. A terra está devastada desde que vocês assumiram. Devastada. Vocês só nos fizeram passar vergonha nos últimos 3 anos. Vocês não levaram o Internacional a decidir nenhum título nos últimos 3 anos. Nos últimos 3 anos, o Inter perdeu para o Globo, para o Melgar, para o Caxias, para o América e pipipi, popopó e pipipi. Eu fico aqui 3 dias enumerando as vergonhas de dentro do campo, os erros de fora do campo, a destruição da base, as escolhas erradas por treinadores e diretores executivos. Eu listo aqui tudo que transforma. Não, Bisol, não é terra arrasada, é terra devastada por essa gestão. Devastada. E outra, Bisol. Tu afirmar que se o Vitão não tivesse sido expulso, o Inter teria tido as condições de enfrentar o Curitiba de igual para igual. Tu gostarias que o Vitão não tivesse sido expulso para enfrentar o Curitiba, virtualmente rebaixado, de igual para igual dentro do Beira-Rio?
Bisol, tu foi o primeiro a dizer, antes do presidente mesmo, no Twitter, que o Inter estava no caminho certo. O meu grande medo, Bisol, é que tu realmente acredite nisso. Porque isso tudo que tu disseste ontem é aterrorizante. Aterrorizante para todos nós colorados. Sujeito homem, errou, fez cagada, já pediu desculpa para a torcida, chorou, deu entrevista dizendo que a culpa era dele, protegeu o outro menino que fez cagada. Sujeito homem, a cagada tem que ser criticada, claro que tem que ser, não pode fazer isso. Porque assim, gurizada, o jogador do Curitiba está entrando na área de frente para o goleiro. Ia ficar ele e o goleiro. O Rocher estava fechando o ângulo. O Vitão faz uma falta numa clara e manifesta situação de gol. É óbvio que ele ia ser expulso. Aí tu pensa assim, mas ele evitou o gol. Velho, era melhor ter tomado o gol. Era melhor ter tomado o gol, porque aí tu tinha 11 jogadores em campo e o Inter era melhor que o Curitiba para reverter. Errou as ganha, Vitão, mas foi sujeito homem. Eu gosto disso. Te preocupa alguma saída? O Inter me preocupa, qualquer coisa me preocupa no Inter, né, Weber? Qualquer coisa me preocupa no Inter. Eu não ganhei do Curitiba no Beira-Rio, cara. Isso é uma vergonha. É evidente que qualquer coisa me preocupa. Não há garantia nenhuma de que nós vamos ganhar do América. O América O América pegou o Corinthians esses dias e empatou 1-1 com o Corinthians empatando o jogo no final do jogo. Esses times estão brigando contra o rebaixamento, jogando suas últimas chances. Fez uma boa partida contra o Grêmio. Claro que me preocupa. E aí o time do Cudê, o que são os times do Cudê? O Inter pode ganhar esse jogo de 7-1. Como pode perder o jogo também. Não há segurança com o Cudê de treinador. Nunca há segurança. O Cudê é um técnico instável de times instáveis que podem fazer grandes feitos e podem fazer grandes tragédias. Eu não gosto de viver assim. O Internacional nunca foi campeão assim. Todos os títulos que o Inter conquistou na sua história foram com equilíbrio. Não há equilíbrio no time do Cudê. Mas joga pra frente. Que legal. O joga pra frente do Cudê. Estamos fora da Libertadores e não temos chance nenhuma de classificar nada no Campeonato Brasileiro. Mas joga pra frente. Cara, se eu quero malabarismo, eu vou no circo. Segura aí. Primeira coisa. A gente está há 2 anos no Internacional dizendo que o Pedro Henrique e o Wanderson são jogadores similares. Tá? Com uma ou outra diferença de característica. O Cudê está tentando transformar o Pedro Henrique e o Wanderson em jogadores avessos em características. E não são. O Wanderson talvez tenha uma capacidade um pouquinho maior de recomposição. Tem. Mas o Pedro Henrique pode fazer essa função também. Desculpa, Cudê. O substituto do Wanderson é o Pedro Henrique. Definitivamente não é o Depena. O Depena, sim, nós sabemos que não vai fazer nada. Tu errou, Cudê. Errou escalar o Depena. Ficar com um jogador a menos contra o Curitiba, que foi desculpa para toda a entrevista do Cudê, teria tido um efeito menor se ele tivesse feito a modificação que ele tinha que fazer na hora da expulsão do Vitão. Desculpa, não serve como argumentação. Em 2020, meu querido Lucas Weber, o Internacional pegou o Goiás em Goiânia. E o Goiás teve um jogador expulso com 5 minutos de jogo. Sabe quanto é que acabou esse jogo? Vitória do Goiás. 1-0 Goiás. Tem mais nada a dizer. Como estava antes deste jogo? Para. Eu quero saber Como estava antes desse jogo? Cudê pergunta como estava antes desse jogo. Antes desse jogo estavam todas as instabilidades que vem tendo, inclusive, nesse jogo. Antes desse jogo, toda a instabilidade. Erros gigantes, acertos, erros, acertos, erros, acertos. Cudê, se tu acha que antes do jogo de ontem estava tudo bem no Internacional, tu está enganado. O teu trabalho é instável desde que tu chegou. Tem muitos erros no teu trabalho também. Muitos erros. Então começamos por aí. Segue. Em determinado momento se achou que afirmar que o Cudê será o técnico para a próxima temporada seria uma boa bandeira de campanha. Pode virar gol contra, tá? Pode virar gol contra. Em seguida. Os discursos ocos do Inter. Machuca o que tu ouve depois. No vestiário ontem do Internacional, eu vou tentar listar aqui as coisas absurdas que eu ouvi no vestiário. Primeiro do Cudê. O Cudê disse que estava esperando para ver o que ia acontecer no time antes de fazer uma modificação depois da expulsão do Vitão. No caso, colocar o Igor Gomes e tirar o Depena. Pois é, ele esperou para ver. Sabe o que aconteceu? Gol do Curitiba. Inacreditável o que ele fez e a explicação é inacreditável. Teve uma outra hora na coletiva do Cudê
que o repórter perguntou para ele o que poderia se esperar do Inter a partir das instabilidades que o Inter está tendo. E aí o Kudê, brabo, perguntou, tá, mas tu tá falando por hoje. E antes de hoje, o que estava acontecendo? Pois eu digo, antes de hoje estava instável também. O Kudê acha que antes de hoje estava uma maravilha. Ele cai na Libertadores, ele ganha um, perde outro e acha que está tudo bem no Internacional. Sabe? O Kudê deu outra manifestação ontem, que para mim foi chocante, quando ele disse o seguinte: me criticaram no jogo contra o Vasco porque eu tirei o Alan Patrick e o Arangues aos 30 do segundo tempo ganhando de 2-0. Aí disse ele, ora, se eu não posso botar para descansar os meus jogadores ganhando de 2-0, quando é que eu vou poder? Eu vou te dizer quando é que tu vai poder. Nas férias, Kudê. Quando o Alan Patrick for para Cancún, aí ele descansa. Quando o Arangues for lá para os Alpes chilenos lá descansar, aí eles podem descansar. Agora é hora do sacrifício, querido. O Inter não ganhou bosta nenhuma. Tu tá ganhando de 2-0 do Vasco, é 30 do segundo tempo, tira os caras aos 42 para fazer tempo. O Vasco quase empatou o jogo, provando que tu estava errado, Kudê. Como tu tinha feito contra o Fluminense no Maracanã. Contra o Fluminense no Maracanã, eu estava ganhando de 2-1, e se o Alan Patrick e o Arangues continuassem em campo, eu ia fazer 4-1 e voltava de lá classificado. Tu desmontou o meio-campo, tirou os dois, tirou o Maurício. O Fluminense empatou o jogo, poderia até ter virado. É inacreditável, cara. É inacreditável. As argumentações do Kudê são inacreditáveis. Bom, aí ontem veio a entrevista do Kudê. Aí eu já fiquei mais brabo ainda. Mas aí veio coisa pior. Veio a entrevista do José Olavo Bisol, o diretor de futebol. Primeiro pelo constrangimento de vir dar uma entrevista para reclamar da arbitragem, né? Tomando 4 do Curitiba. Quando tu coma 4 do Curitiba, tu não pode reclamar da arbitragem. E outra, ainda o Inter colocou uma nota oficial reclamando da arbitragem. Isso é de pegar um saco de supermercado e botar na cabeça de tanta vergonha. E outra, aí o Bisol diz que não pode se fazer terra arrasada. Meu querido Bison, a terra não está arrasada, a terra está devastada. Vocês destruíram a terra nessa gestão. Acabaram com a terra. O Internacional é só vergonha desde que vocês assumiram. O Inter é só fiasco. É terra arrasada total. O Inter não briga por mais nada. Como é que eu não vou fazer terra arrasada se ontem o Internacional abandonou a única coisinha merreca que ainda tinha, que era brigar por uma vaga Libertadores, uma pré-Libertadores? Como é que eu não vou fazer terra arrasada? Porque tu realmente acha que nós estamos no caminho certo, como tu dissesses no Twitter há um tempo atrás, que o Inter está no caminho certo? Não é para fazer terra arrasada. Tu tens certeza que tu está me dizendo isso? E outra maravilhosa do Bisol ontem na coletiva, que tudo poderia ter sido diferente se não tivesse sido o Vitão expulso, porque aí poderíamos enfrentar o Curitiba de igual para igual. Enfrentar o Curitiba de igual para igual. Um time rebaixado no Campeonato Brasileiro jogando dentro do Beira-Rio. É inacreditável, por isso eu digo para vocês com toda a convicção. Eu estava indignado com a derrota, mas as coisas que eu ouvi no vestiário do Internacional ontem me deixaram 20 vezes mais indignado. 20 vezes mais indignado. O Inter realmente acha que está bem. As pessoas que estão lá dentro do Internacional vivem num mundo paralelo em que realmente acham que o Inter está fazendo um bom trabalho. É inacreditável o que acontece no Beira-Rio. Chega de Eduardo Kudê. Eduardo Kudê é um técnico limitado que não consegue ler jogo. O Eduardo Kudê, quando ele escala um time para jogar, tu tem que torcer para sair tudo dentro da risca. Porque se der alguma coisinha diferente, ele não vai conseguir entender, não vai corrigir e não vai saber o que fazer. Limitado. Treinador limitado. Ontem de novo. É a quarta, quinta, sexta vez desde que ele voltou que os caras engolem ele durante o jogo. Eu tô cansado disso. Cara. Eu tô cansado. Essa gestão me cansou como Colorado. Me cansou. Eu só passo vergonha desde que eles assumiram.